crianças elas não passam mais imunes a isso, porque a informação ela está pipocando de tudo quanto é canto, é televisão, é YouTube e demais redes, porque as crianças têm acesso a tudo hoje, né? Então, o que eu faço assim, enquanto artista, enquanto pai, é jogar aberto, falar, explicar como a nossa sociedade ela foi construída e estruturada, é o racismo criado através de todo um imaginário que foi construído, né, que determina a escala social de hoje, né? Eu acho que a gente tem que usar esses exemplos que acontecem no dia a dia para debater o que tipo de sociedade que a gente quer. E eu acho que ela consegue entender também que quando a polícia ela mata especificamente gente preta, gente periférica, ela está agindo com uma base racista. Ela está agindo de acordo com uma orientação racista e que não é o policial, né, que é o culpado, e sim a corporação e o Estado que dá a ordem. Eu percebo que muitas pessoas procuram a afroinfância buscando soluções, estratégias ou até respostas imediatas de como se falar sobre o racismo na infância, de quais estratégias utilizar para falar sobre o racismo. E a orientação que eu costumo dar é sempre a mesma. Antes de falar sobre o racismo com crianças, principalmente com crianças pequenas, nós devemos apresentar para elas a nossa história, a nossa verdadeira história. Devemos conversar com as crianças e buscar também recursos para que elas possam viver a nossa ancestralidade, viver a nossa estética, viver a nossa riqueza, viver as nossas potencialidades. E aí então nós podemos pensar nessa problematização do racismo. Mas antes disso, o que você tem feito enquanto professor, enquanto professora, para se implantar a Lei 10.639 dentro da escola? As escolas têm sido espaços de silenciamento, de exclusão, de violências, de abandono para meninos e meninas negras desse país. Mesmo com os avanços trazidos, sobretudo, pelas lutas do movimento social negro e também com a legislação educacional. É um dever moral, é um compromisso ético que todos nós devemos assumir ao combater o racismo dentro dos espaços escolares. E quando pensamos em uma educação antirracista, nós não estamos falando somente das crianças negras. É uma educação que, com certeza, beneficiará as crianças brancas e das demais etnias que compõem o nosso país, já que somos um país extremamente diverso, plurirracial. Um dos impeditivos para a promoção dessa educação antirracista tem sido o silêncio, né? O silêncio tem imperado nos espaços escolares quando se trata de combater as práticas discriminatórias. Então eu gosto muito de uma expressão bastante popular, quem cala consente. Então, enquanto educadores, enquanto pais, enquanto membros da comunidade escolar, nós precisamos pensar, nos interrogar se estamos nos calando, se estamos consentindo que as vivências das crianças negras dentro das escolas sejam marcadas por experiências tão dolorosas. Eu acho que hoje, mais do que nunca, nós temos condições de mudar esse cenário, de construir escolas, como bem disse a pesquisadora Eliane Cavaleiro, escolas que protejam as crianças negras do apedrejamento moral. Nós temos condições de fazer isso, temos o dever
de fazer isso, né? Afinal de contas, educação é um direito de todos e a escola tem que ser um espaço de progresso, de felicidade, de acolhimento para todas e todos. Segundo especialistas, né, em educação, a escola ela é o primeiro espaço que a criança negra ela tem a consciência de que ela é negra, e ela tem essa consciência de um modo até traumático, porque não é que ela tem acesso à cultura negra, às referências positivas que essa identidade negra traz. Ela passa a se entender negra por conta do racismo, pelo descaso dos professores com a história da cultura negra, da cultura indígena. Quando a família e a escola cumprem o seu papel de falar sobre a nossa história, né, com as nossas crianças, quando houver situações onde o racismo e as suas manifestações se apresentem para elas, como o caso do genocídio negro ou da violência policial, eu acredito que essas crianças estarão alimentadas, nutridas, fortalecidas de referenciais positivos, muito antes dessas questões se apresentarem. Então, nesse sentido, será muito menos difícil conversar com elas sobre temas que são delicados, sobre temas que são um pouco complicados de se conversar, como a morte, por exemplo. Eu acredito que a literatura negra pode ser uma grande aliada, né, dentro desse processo. Pode ser utilizada como recurso para se problematizar o racismo. Há uma série de livros, uma série de narrativas em que a mãe, o pai, as professoras, os professores podem selecionar para começar a conversar com as crianças sobre essa questão. Então, há livros que problematizam o racismo, né? Então, eu posso trazer esses livros e debater com as crianças diferentes assuntos relacionados à sua identidade, relacionados ao seu pertencimento. E a partir daí, a partir de uma linguagem infantil, de uma linguagem próxima da criança, eu posso conversar sobre morte, eu posso conversar sobre preconceito, eu posso conversar sobre discriminação e mais uma série de questões que infelizmente nos tocam de forma subjetiva.